Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Beatriz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre o live action de Peter Pan e Wendy, que chegou agora em 2023, agora em abril, na Disney Plus. E a gente vai comentar então se foi um bom live action, se realmente era necessário a Disney ter feito mais um filme aí do Peter Pan. Conheçam, que todos vocês saibam qual é a história do Peter Pan, o que a gente vai ter nesse filme do Peter Pan. Mas caso você seja um desinformado aí da vida e não conhece o Peter Pan, bom, então basicamente essa história é a seguinte. A gente vai conhecer a Wendy, que é uma garota que já tá indo pra uma fase mais adolescente, e aí os pais dela vão mandar ela pra um colégio interno, só que ela não quer ir, né, porque ela ir pro colégio interno demonstra que agora ela já tá virando adulta, entendeu, que ela está crescendo e enfim, tá abandonando a fase de infância dela e ela não quer deixar de ser criança. E aí, nisso que aparece o Peter Pan, quando a Wendy, né, fala que ela não quer, que ela quer continuar criança, ela não quer crescer, aparece o Peter Pan e vem buscar ela, o João e o Miguel, pra levar eles pra Terra do Nunca, que é justamente o lugar onde o Peter Pan vive, e lá simplesmente nenhuma criança cresce. Só que quando eles chegam lá, eles vão ter que enfrentar algumas outras aventuras, né, algumas lutas, já que lá também vive o Capitão Gancho, que é o maior rival do Peter Pan. Bom, gente, a gente já teve aí 29 filmes inspirados na história do Peter Pan ou a história do Peter Pan refeita. Eu também não sabia que existia tanto filme assim do Peter Pan. Tá, honestamente falando, eu conheço alguns, mas eu só fiquei sabendo que existe essa quantidade enorme de filme do Peter Pan quando eu fui pesquisar aí pra eu poder estar gravando esse vídeo. Mas eu acredito que as duas versões que são as mais famosas aí, conhecidas por todo mundo, é a animação de 1953 e o live action de 2003, que inclusive quem foi o protagonista no live action de 2003 foi o Jeremy Sumpter, que inclusive eu duvido que nenhuma menina nunca teve crush nesse ator aí como Peter Pan, tá? Duvido, porque até o dia, então assim, todo mundo quando foi criança, todas as meninas devem ter tido um crush nele. Enfim, essas são as duas versões de Peter Pan mais conhecidas, né, por todo mundo. E aí assim, gente, eu gostei desse live action novo que a Disney lançou esse ano, de Peter Pan e o Wendy. Só que, honestamente falando, eu não vi necessidade pra gente ter um novo live action de Peter Pan e Wendy, do Peter Pan. A gente teve uma versão mais recente de Peter Pan que foi lançada antes dessa. Perdão. A gente teve uma versão mais recente de Peter Pan que foi lançada antes dessa, de 2023, que foi uma versão que foi lançada em 2015. Se eu não me engano, essa versão é um pouco mais musical. Honestamente falando pra vocês, eu não cheguei a assistir também esse filme do Peter Pan de 2015, mas também tem alguns pedaços, eu acho que ele é um pouco mais obscuro em algumas coisas, não é? Um pouquinho mais macabro. Enfim, não cheguei a assistir, mas então assim, a gente já teve uma versão mais recente de Peter Pan. Então por que eles estão fazendo outra? Entende? Não, pra mim não faz sentido. Porque assim, os objetivos dos live actions que estão sendo feitos, que inclusive a gente sabe que a Disney agora tá na era de fazer muito live action. O objetivo de fazer esse monte de live action é retomar histórias antigas, histórias que fizeram parte da infância, né, do crescimento de muita gente. Então a gente teve aí Malévola, né, que seria um live action de A Bela Adormecida, porque a Malévola é da Bela Adormecida, então a gente pode considerar que seja um live action da Bela Adormecida, só que contado do ponto de vista da Malévola. A gente teve o live action da Cinderela, teve o live action da Bela e Fera, Aladdin, Dumbo, agora em maio vai sair live action da Pequena Sereia, também estão fazendo um live action aí de Lilo e Stitch. A gente tem muitos live actions aí sendo feitos. E o objetivo deles é trazer essas histórias mais antigas, ter essa nostalgia, porém com pontos de vista diferentes, né? Com coisas que ainda não foram contadas e por aí vai. E aí assim, se eles já fizeram um live action novo de Peter Pan em 2015, por que eles estão me fazendo outro? Como eu falei pra vocês, eu não assisti o de 2015 porque, honestamente falando, o Peter Pan é um personagem que é meio qualquer coisa pra mim dentro da Disney, sabe? É uma história que eu não tenho apego nenhum, ele é um personagem que eu não tenho apego nenhum. Mas eu fui assistir essa versão e, assim, do que eu lembro do live action lá de 2003,
A única coisa nova que a gente vai ter nesse de 2023 é toda a história aí do Capitão Gancho e por que ele tem uma rivalidade com o Peter Pan. Então aqui a gente vai descobrir que o Capitão Gancho, na verdade, também era um menino perdido. Só que quando ele tava ali com o Peter, ele começou a sentir falta, né, da mãe dele, sentir saudade da mãe dele e quis voltar pro mundo real, né, quis voltar pra vida dele pra ficar com a mãe dele. O Peter Pan não gostou muito da história, né, mas mesmo assim, o Capitão Gancho, que inclusive se chama James, voltou, e aí quando ele voltou, que ele encontrou com a mãe dele, enfim, ele acabou crescendo, como eles falam, do modo errado. E aí por isso que depois, quando ele volta pra Terra do Nunca, ele volta aí já bem mais velho, né, no caso, porque se ele tivesse ficado na Terra do Nunca, ele não teria crescido. Por isso então que ele já tá ali mais velho, e por isso que ele tem essa rivalidade com o Peter Pan. Porque quando o James quis reencontrar com a mãe dele, o Peter Pan não gostou da história e não queria deixar. Então nesse filme do Peter Pan, a gente tem essa história do Capitão Gancho. Mas assim, gente, se a gente tirar essa história do Capitão Gancho aqui de Peter Pan, é mais do mesmo. Honestamente falando pra vocês, se a gente não tivesse essa história do Capitão Gancho, né, da rivalidade dele com o Peter Pan explicada aqui dentro desse live action, ia ser só mais uma história do Peter Pan, como todas as outras que a gente já viu. Aí assim, tem umas outras coisas que no filme que eu não gostei, tá? Não foi, gente, eu não tô falando que o live action é ruim, péssimo, horrível. Não, de fato ele não é. Ele é muito legal. Mas tem algumas coisas que não ficaram lá tão boas. Então, por exemplo, a gente pode falar dos meninos perdidos, que eles são literalmente perdidos aqui dentro desse live action do Peter Pan. Porque quando a gente assiste os filmes, eu tô me apegando mais à versão de 2003, tá? Porque é o filme que eu tenho mais fresco na minha cabeça de Peter Pan. Então, quando a gente pega as outras versões mais antigas, os meninos perdidos acabaram realmente tendo ali a Terra do Nunca como um lar, né? Tanto que eles chamam o Peter e a Wendy de pai e mãe, né, pra eles. Eles viram o pai deles ali dentro da Terra do Nunca. Eles estão sempre apoiando todas as edições do Peter Pan, ajudando ele nas lutas dele contra o Capitão Gancho e por aí vai. Então todas as versões a gente tem uma participação dos meninos perdidos. Aqui nesse live action de 2023, deste ano, a gente não tem, basicamente, sabe, uma ajuda eles participando ou eles ajudando. Quando foi lançado o trailer, teve até a questão de que a gente tem duas meninas aí no meio dos meninos perdidos, e ainda a Wendy questiona, fala, ué, mas chamam meninos perdidos, a gente tem duas meninas, e elas falam, qual que é o problema? Sabe, tipo, pra elas não faz diferença o modo como elas são chamadas. A gente também tem um menino aí com síndrome de Down, que eu acho que ele aparece uma cena, gente, e eu queria ter visto mais ele ali dentro do filme, sabe, ele participando mais. Queria ter visto mais, sabe, desses personagens que foram acrescentados dentro dos Meninos Perdidos e que não foram bem desenvolvidos, não foram bem apresentados. Os próprios Meninos Perdidos não foram bem aproveitados dentro do filme. Eles ficam realmente perdidos e ficam jogados dentro do filme. A gente também teve a adição da personagem da Princesa Tigrinha, que é uma princesa da tribo indígena. E assim, eu honestamente não sabia que essa personagem existia dentro do Peter Pan. Eu acho que ela apareceu na animação, não é? Ou no segundo filme, porque sim, temos um segundo filme da animação do Peter Pan. Eu nem conhecia essa personagem. E honestamente falando pra vocês, eu nem sei pra que colocaram ela dentro desse filme. Porque ela também é uma personagem, acho que ela aparece em duas cenas. Ela aparece no começo e aí ela fala pra Wendy que ela não dorme ali junto com eles, né, no mesmo lugar com os meninos perdidos, porque aquele não é o lar dela, ela não pertence àquele lugar, é uma coisa assim que ela fala. E depois ela só volta a aparecer lá no final do filme pra salvar o Peter Pan, porque ele quase morre, basicamente. E aí ela aparece pra salvar ele, que é realmente o que ela faz. De resto, ela não aparece, então eu, por exemplo, que não conheço a personagem, eu continuei sem conhecer a personagem, eu continuei sem saber quem ela é, ou qual a importância dela ali dentro do ou qual a relação dela com o Peter Pan, a importância que o Peter Pan tem pra ela ou ela tem pro Peter, a relação dela com os meninos perdidos. Nada disso é explicado, nada disso é mostrado, ela só é uma personagem também que acaba não servindo pra muita coisa e também só acaba ficando jogada dentro do filme. Mas uma coisa que eu gostei muito desse filme foi a Sininho, que no caso aqui ela não se chama Sininho, né, o nome dela é Tinkerbell,
Porque depois que teve o live action lá de 2003, a gente sabe que teve filmes aí, a gente tem filmes solos da Tinkerbell, da Sininho, né, que ganhou o nome de Tinkerbell. Então aqui, nesse live action, ela tem o nome de Tinkerbell. E, gente, o que eu gostei muito é que a gente não tem uma rivalidade dela com a Wendy, porque lá no live action de 2003, a gente tinha essa rivalidade, né? Da Sininho ter muitos ciúmes da Wendy, dela não gostar da Wendy, ela querer matar a Wendy, e por aí vai. E aqui não existe isso, né? Bem pelo contrário, a Tinkerbell gosta muito da Wendy, ajuda ela ali como Peter, inclusive ela que ajuda, ela que faz a Wendy descobrir qual que é a relação do Peter Pan com o Capitão Gancho, e elas têm uma relação bem legal, né? Tem toda a questão ali de que a Sininho, ela fala, porém as pessoas não conseguem ouvir ela, e de certo modo a Wendy dá a voz pra ela, né? Fala, não, mas eu queria te entender, eu queria conseguir escutar o que você tem pra me dizer. De certo modo ela faz o Peter começar a entender e a escutar quando ela quer falar. Então a relação delas é muito legal, e eu gostei muito que tiraram essa rivalidade delas, porque essa amizade das duas é muito gostoso de assistir. Bom, eu acho que eu nem preciso falar que nesse filme a Wendy, ela tem um destaque muito maior, né? Ela tem uma importância muito maior. Afinal de contas, o filme se chama Peter Pan e o Wendy, então a gente vai ter a Wendy mais presente em tudo. Em alguns momentos ela se torna um pouco mais protagonista do que o Peter Pan, e eu gosto disso, tá? Eu gostei bastante que aqui eles trabalharam muito essa questão mesmo da Wendy de crescer, de falar sobre essa coisa de crescer, porque quando ela se vê nessa situação de ter que ir pro colégio interno, ela não vai mais ter vontade de brincar com os irmãos dela, ela não vai mais poder brincar com os irmãos dela, enfim, ela vê que ela tá realmente crescendo. Ela olha, ela não quer isso, ela não quer crescer, ela não quer que o tempo passe, ela quer continuar ali com eles como criança pra sempre. E eu achei muito, muito interessante, inclusive, essa discussão, porque é uma coisa que acho que acontece com todo mundo, né? Quando você vai começando ali de deixar a sua infância, não só a infância, mas acho que por todas as fases que a gente passa aí durante a vida, quando você olha e você fala, tá, isso aqui vai ser uma nova coisa, uma nova fase que eu vou estar na minha vida, passa muito na sua cabeça, né? De olhar e falar, nossa, mas eu não vou mais passar por aquilo, eu não vou mais viver aquilo, eu não vou mais ter a vontade de fazer aquelas coisas, eu não vou mais poder fazer aquelas coisas. E é muito interessante a Wendy tão nova, pensando nisso, né? Tão nova não, porque ela já tá começando a ir pro colégio interno, mas é interessante você ver a Wendy falar sobre isso, né? E é legal de você ver, legal eles trazerem isso pro filme, e aí ela vê que ela entende que aquela foi uma parte da vida dela, né? Ela viveu aquela parte da vida dela, e agora ela vai viver outras coisas, e que vai ser uma aventura do mesmo modo como se ela estivesse vivendo dentro da Terra do Nunca. Então, gente, é muito gostoso. Eu gostei bastante dessa questão que eles trouxeram pra dentro desse live action do Peter Pan, porque acaba sendo uma coisa que atinge realmente todo mundo, né? Que todo mundo passa por isso na sua vida. E eu tenho mais duas coisas para falar sobre esse filme do Peter Pan. Primeiro, eu não gostei muito do ator que faz o Capitão Gancho. Ele não me convenceu como Capitão Gancho, ele não me convenceu como vilão. Uma característica do Capitão Gancho que pra mim faltou é o cabelo encaracolado dele. Pra mim faltou essa característica do Capitão Gancho, entendeu? Não sei, eu olhei pra ele, eu não consegui olhar e falar, esse aqui é o Capitão Gancho, entende? Tudo bem que em Once Upon a Time, o Capitão Gancho não tem o cabelo enrolado, mas ele é bonitão pra caramba. Mas enfim, aí a gente tá falando de outra série, uma série que não é uma coisa que não tem nada a ver com Disney. Eles usam os personagens da Disney, mas não é da Disney. Enfim, o Capitão Gancho da série lá é diferente, mas eu gosto daquele Capitão Gancho. Agora o Capitão Gancho aqui desse live action, eu não gostei, ele não me convence como vilão, ele não me passa aquela sensação em alguns momentos meio de medo ou meio de receio, sabe? Dele matar o Peter, ou dele com o crocodilo ali, né? Que o crocodilo comeu a mão dele. Enfim, ele não me convenceu como o Capitão Gancho, eu não gostei dele como o Capitão Gancho. O ator que faz o Peter Pan, gente, não sei. Eu não cheguei a uma conclusão de se eu gostei ou não. Em alguns momentos eu gostei bastante dele, mas em outros, pra mim, falta expressão, mais expressões faciais dele, sabe? Transparecer mais as emoções dele. Porque, assim,
a expressão do ator que faz o Peter Pan, quando ele tá triste, quando ele tá bravo, quando ele tá preocupado e quando ele tá feliz, é a mesma. A cara dele em todas as situações é a mesma. Então acho que isso foi uma coisa que me deixou meio assim de olhar e falar, não sei se eu gosto desse ator como o Peter Pan, entendeu? Não pelas características físicas dele, porque ele é diferente do ator lá de 2003, né? Que lá a gente tinha um ator... Ele não é bem branco, né? Mas a gente tinha um ator loiro do olho azul e aqui a gente não tem. E eu gosto dele, tá? Mas o que me pegou mesmo foram as expressões faciais dele, que pra mim, todas as emoções dele, ele tá sempre com a mesma cara. Então isso que em alguns momentos me deixou com um pezinho atrás. Assim, no geral, eu gosto desse live action do Peter Pan. Eu acho que ele é gostoso de assistir, ele é legal. Só que realmente eu não vejo necessidade pra gente ter mais um live action do Peter Pan, entendeu? Considerando que a gente teve um recentemente, que foi o de 2015, eu não vi necessidade da gente da Disney fazer mais um, sabe? Acho que tem outros filmes que poderiam ganhar mais destaque, que poderiam ter uma continuação ou ter um live action que seria muito mais legal do que ter live action do Peter Pan, por exemplo. Essa é a minha opinião sobre esse live action. Se você já assistiu o Peter Pan e o Wendy, conta pra mim nos comentários o que você achou, que eu quero saber muito a opinião de vocês. E a gente sempre comenta sobre Disney, porque sobre os live actions que Disney está lançando. Inclusive esse mês ainda vai ter vídeo aqui sobre o live action da Pequena Sereia. Então pra você não perder mais nenhuma novidade da Disney, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que assim sempre que sair vídeo novo sobre Disney, o YouTube te notifica, você não perde mais nada. Deixe seu like aqui nesse vídeo também, que me ajuda bastante, assim o YouTube entende que vocês gostam desse tipo de conteúdo, ajuda com o engajamento aqui desse vídeo e dá pra trazer mais vídeos sobre Disney aqui pra vocês. E é isso, um beijo e até o próximo!